Bom dia, pessoal. Tudo bem? Hoje a gente vai eu vim aqui com vocês fazer a correção da prova do nível 3 da Olimpíada Brasileira de Astronomia, tá? Nível 2025. Tudo bem? No final desse vídeo eu vou mostrar para vocês também como que foi a tabela das notas do ano passado de 2024. Então, se vocês puderem ficar até o final, que eu vou mostrar para vocês mais ou menos como foi a medalha de ouro, qual foi a nota da medalha de prata, qual foi a medalha de bronze. Esse ano a prova mudou um pouquinho. A prova ela teve mais perguntas de pontos totais, assim como essa que vocês estão vendo aí, que é um. E teve poucas, acho que foram três perguntas de notas parciais, que é aquelas notas que vêm 0,6, 0,4, 0,2, 0 ou 1. Depende da sequência que você colocar, de verdadeiro ou falso, tá? Acredita-se que essa prova, apesar de muitas pessoas relatarem de ter errado as duas primeiras, a nota provavelmente vai mudar, vai subir um pouquinho. Acredito que para ganhar medalha de bronze esse ano vai ter que tirar pelo menos uns 8,6. Mas apesar disso, é bem possível que talvez isso não aconteça, porque como muitas pessoas erraram, as medalhas, elas são baseadas principalmente no quê? Elas são baseadas nas notas do desempenho das pessoas. Então, se foram 2 milhões de pessoas que fizeram, foram 2 milhões de inscritos, mais ou menos, nem todo mundo faz a prova, nem todo mundo se prepara. Tudo bem? Então, é mais ou menos esse. Vamos conversar agora sobre ela, tá? A 1, ela tinha algumas coisas que a gente precisava avaliar. Que a Terra tem muitos vulcões ativos, mas tinha outro astro do sistema solar, que tinha vulcões ativos, tá? Esse lugar tinha vulcões ativos e com grandes erupções. Ele está ativo e quando dá sinais de atividade ele emite gases, vapores, etc. Ele falava então que tem um astro, não falou que era um planeta. Mas a primeira coisa que a gente precisa saber é que nenhum planeta do sistema solar atual não não tem nenhum planeta do sistema solar atualmente que emite, que tem vulcão ativo, tá? Apesar de Marte ter o grandes vulcões, como Monte Olimpo, por exemplo, Monte Olimpo não está mais ativo e todos os vulcões de lá também não estão mais ativos. Júpiter não tem como ter vulcão porque ele é um planeta gasoso. E Mercúrio não tem nenhum vulcão ativo. A Lua tem vulcão? Acredita-se que Lua teve vulcão há milhões de anos atrás, mas atualmente não tem. Então, o planeta, o astro, na verdade, que tem vulcão ativo é Io, que é uma grande das luas de Júpiter, que é as luas galileanas, tudo bem? Io, inclusive, é o corpo que tem maior intensamente, é conhecido por sua intensidade de vulcões. Então, é a letra A, que é o gabarito da pergunta 1. Beleza, gente? Na 2, nós temos outra pergunta sobre os satélites. Esse ano a UBA entrou bastante em planetas e em satélites. Ele fala, primeiramente, que nós temos muitas das características dos planetas, luas, dos corpos celestes do sistema solar. Mas fala também que 71% da superfície da Terra é coberta por água doce ou água. Mas ele pergunta de uma lua de Saturno, tá? Então, e essa lua de Saturno era coberta por água, no estado sólido também, e com camada de água líquida embaixo da crosta, ou seja, uma água subterrânea. Essa lua é chamada de mundo oceânico. E essa lua, então, ele quer saber uma lua que é uma lua de Saturno. Você não precisava saber qual das luas, das mais de 200 luas possíveis e confirmadas que tem Saturno, qual delas tem água. Na verdade, era só você saber qual lua é uma lua de Saturno. Primeiramente, lua é uma lua do planeta Terra. Então, não é a lua. Phobos é uma lua de Marte. Então, não é Phobos. Acabamos de ver que Io
Ela é uma das 4 grandes luas de Júpiter, as luas galileanas, que foi descoberta em 1610. Caronte é uma lua de um planeta anão, quase do mesmo tamanho que ele, um pouquinho menor. Esse planeta anão é chamado de Plutão, que já foi planeta lá nos anos 2000. Então, a lua de Saturno, que tem água, é Encélado. Então, resposta letra E. Detalhe que cada pergunta da OBA, obviamente, vale 1 ponto. Na 3, ele fala de uma missão, Artemis, liderada pela NASA. E essa missão ela tem o objetivo de construir um futuro da exploração espacial profunda. E a Lua vai ser um trampolim, ou seja, os astronautas querem ir para a Lua para depois da Lua ir para outros destinos, como Marte, por exemplo, que é um dos planetas mais estudados aqui na região. Mas eles acreditam que vai conseguir enviar humanos para a Lua, então. Depois disso, vão conseguir trocar até mensagens de WhatsApp. E essas mensagens vai ter um atraso de 1,2 segundos. Então, a pergunta ela quer saber quanto de tempo, em segundos ou em minutos, será o atraso dessas mensagens. Primeira coisa que a gente precisa saber é retirar os dados. 54 milhões de quilômetros de distância e a velocidade, 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz. Então, nós temos um dado de velocidade e nós temos um dado de distância e nós queremos, então, descobrir o valor do tempo. Perceba que o tempo está em minutos, então nós temos que fazer um cálculo de distância. Primeira coisa que nós temos que fazer, na verdade, é entender a fórmula. Ele quer que a gente saiba o tempo. O tempo, então, a fórmula mais direta dele é tempo dividido pela distância e velocidade. Qual é a distância? 54 e 600 milhões em quilômetros. A velocidade da luz ela é quilômetros por segundo, que é 300 mil quilômetros por segundo. Então, fazer uma divisão simples, você corta os zeros e vai sobrar no final 546 dividido por 3. 546 dividido por 3, você vai fazer uma conta bem simples, tá bom? 5 menos 3, 1, vai sobrar 2. 2 não é divisível por 3, você coloca 24, que vai dar 8. 24 e 6, 2. Então é 182 segundos. O resultado disso aqui é 182 segundos. Mas a resposta quer saber, a resposta ela quer saber em minutos. Então nós temos que dividir 182 dividido por 60, que o resultado tecnicamente é uma dízima periódica, que é 3,03, e nós arredondamos esse valor para 3 minutos. Então, o gabarito da pergunta de cálculos astronômicos, gabarito letra C. Na 4, famosa lei de Kepler, tem algumas partes importantes aqui que a gente precisa destacar, que talvez foi uma das perguntas que o pessoal teve mais dificuldade na prova, tá? Ele fala das leis de Kepler. A lei de Kepler ela tem 3 leis. Primeira coisa que nós precisamos saber a primeira lei de Kepler é a lei da elipse, que os planetas, em vez de girar em um círculo, ele se movimenta de uma forma elíptica.
Tem planetas que têm órbitas extremamente elípticas e tem planetas que têm órbitas levemente elípticas, como o Sol, tá? O Sol, então, ele tem uma órbita elíptica, levemente elíptica, que parece um círculo, mas ele tem uma inclinação de 23 graus aqui na órbita, na parte superior. Ele fala, na primeira lei, então, que todos os planetas movimentam em formato elíptico. Na segunda lei de Kepler, fala-se que o intervalo das áreas dessa distância de uma área a outra, ela tem a mesma quantidade de área e aqui também. Só que a velocidade dos dois são iguais. Quanto mais próximo do Sol, o Sol ele é um dos focos da elipse, quanto mais próximo do Sol, nós chamamos de periélio, tá? Periélio, que é chamado de perto, que é uma forma fácil de você relacionar. Quanto mais perto, mais longe, a gente chama de afélio, tá? Você pensa, estou muito longe, tá? Então, um dos focos é o Sol, quando a gente fala do planeta Terra, e o outro foco, tá, é a órbita, e no centro, o centro ele é vazio, não tem nada. Terceira lei de Kepler já fala do translação. Quanto mais perto do Sol a translação ela é menor, e o tempo de translação é menor, tanto que Mercúrio tem 88 dias da translação. Quanto mais longe, Netuno, Júpiter, a translação vai aumentando, tá? Vênus é um pouquinho de exceção sobre isso, mas depois nós falamos melhor sobre isso, tá? Então, isso é a lei de Kepler, resumidamente. O tempo, eles vão variar, os planetas vão varrer áreas iguais, ou seja, essa área e essa área. Tecnicamente são iguais. A constante na 3, apesar de ter essa fórmula, basicamente é o período, que é T, e a distância, tá? Então, isso quanto mais perto, menor a distância. Quanto mais longe, maior a distância. Na primeira, essa é uma pergunta de pontos parciais. Varia um ponto. O periélio está perto do centro do arco, P1 e P2. Será que periélio está perto do arco P1 e P2? Sim, ele está perto do arco P1 e P2. P1 e P2, o meio periélio, que chama-se essa região central. E afélio, ele é perto do centro do arco P3 e P4? Sim. Então a primeira é verdadeira. Uma forma de a gente fazer esse tipo de pergunta é ir anulando as que não são. Então as verdadeiras é C, D e E. Então não tem como ser AB e não tem como ser A. Na segunda, ele fala que no periélio a velocidade do astro é máxima e no afélio é mínima. O periélio, quanto mais perto do Sol, a velocidade ele vai aumentando. Então do P4 começa a aumentar a velocidade e vai aumentando até chegar aqui no periélio, que aqui a gente chama de velocidade máxima, tá? Aqui na região do centro do periélio. No P2 para o P3, essa velocidade ela vai diminuindo. Quando chega na afélio, ela é a velocidade mínima. Então, a velocidade máxima e também gravidade é no centro do periélio e a velocidade mínima e menor gravidade é no centro do afélio. Então, a segunda, ela também é verdadeira. Então, qual será que é verdadeira? Apenas. Então, com duas respostas, eu já conseguiria saber o gabarito da resposta 4. Mas vamos terminar para mim falar para vocês a pontuação de cada alternativa. Na 3, ele fala que em iguais intervalos de tempos, os planetas varrem áreas iguais. Então, sim, no tempos iguais, eles vão em tempos, calma, em iguais intervalos de tempos, sim, eles vão varrer áreas iguais. Inclusive está no enunciado. Aqui fala sobre isso. Então a resposta da letra C já está no texto. Na 4, acabei de falar que a força gravitacional entre o Sol e o astro, que você está circulando, nesse caso pode ser a Terra, é máxima enquanto ele estiver perto do centro do arco. Esse centro a gente chama de periélio. Então, verdadeira.
O Sol estaria sempre no centro da elipse? Não. O Sol, ele sempre está no foco quando é a Terra, quando é os planetas, tá? Ou quando é algum outro tipo de cometa, por exemplo. Então, ele não é o centro. Então, assim que é falso. Então, a gente sabe que é a letra C, mas basicamente nós temos marcando as verdadeiras. Então, como fica a pontuação de cada alternativa? A C, ela vale 1 ponto. A D, ela vale 0,2 pontos, porque tem duas alternativas corretas. A E não vale pontuação, porque só tem uma alternativa correta de todas da sequência. A B, ela vale 0,4 pontos, porque ela tem três alternativas. E a 4 vai valer 0,6 pontos. Então, se você marcou a A, ela vai valer 0,6 pontos para você. Se você marcou a B, vai valer 0,4 pontos para você. Se você marcou a C, você teve pontuação total. A D, 0,2 e aí você não teve pontuação. Na 5, tecnicamente, você lendo o texto com calma, tem uma historinha, você consegue saber da constelação, mesmo sem estudar a constelação. A gente fala que a OBA é uma prova que gosta de ensinar as coisas pra gente. Então eu vou ler para vocês, por exemplo. Órion, ele está na frente de Touro. Se saber de uma constelação, você já vai resolvendo. O Órion também está perto e leva junto com ele os cães para participar da batalha. Esse cão, que é o maior, ele vai estar saltando sobre a lebre, que está perto de Órion. Órion é uma constelação muito base na leitura de constelações, na leitura do céu. Como menor vai estar sobre o unicórnio, que o unicórnio é uma constelação um pouquinho mais difícil para entender, que está perto de Órion também. E os gêmeos observando tudo, e eles morreram de câncer, então o câncer está perto de gêmeos. Ele quer que você diga as constelações na ordem: Gêmeos, Touro, Cão Maior, Cão Menor e Lebre. Muitas pessoas, geralmente, elas acabam confundindo Touro com Lebre, então é bom tomar um pouquinho de cuidado com isso. Então, a primeira coisa que a gente vai identificar: Gêmeos. Gêmeos, aqui, são uma constelação que parece que é dois irmãos de mãos dadas. Então, 6 é Gêmeos. Então, só pode ser a letra B e só pode ser a letra E. Não pode ser mais nenhuma das outras. Lembrando que essa pergunta ela é pontuação total. Se você errar, você não pontua. Uma forma de você responder isso aqui mais rápido, porque tecnicamente você vai saber que Touro, Cão Maior e Cão Menor é 9, 3 e 4, é ir direto para a última, que é Lebre. Lebre é essa constelação que ela geralmente é bom você olhar um pouquinho de cabeça para baixo, porque as antenas estão nessa região aqui, é o número 2. Então, o número do gabarito é E. Então, na 5, o gabarito é letra E. Só para finalizar e mostrar para vocês, 1 é a constelação de Órion, 9 é a constelação de Touro com seus grandes chifres. Curiosidade que 7 é o cocheiro. O 5, essa constelação que tem esse caindo aqui, é o unicórnio. 4, que tem duas estrelas, é Cão Menor. Se eu te colocarem vocês do lado da constelação de Áries para identificar, Áries tem 4 estrelas e Cão Menor tem 2. 3 é Cão Maior, que tem essa estrela que é a estrela mais brilhante do céu, que é Sirius. Tudo bem? Então essas são as principais constelações que você precisava identificar nessa 5 de constelação. Constelação sempre cai, tá, gente? Sempre cai todo ano. Então se você tem um pouquinho de dificuldade, é bom dar tentar decorar, olhar no Stellarium para decorar um pouquinho as
estrelas do sistema solar. Nessas 6, são conteúdo de trópicos, hemisférios, basicamente é o conteúdo que você tem que saber. HN é hemisfério norte, HS é hemisfério sul. Aqui na prova, inclusive, eles tentaram facilitar e colocaram o nome das linhas. Colocou o plano da órbita da Terra, que é essa linha que fica entre o sistema, perpendicular, que é essa linha que atravessa, o eixo de rotação, que está aqui, apesar de não ter colocado o nome. Uma coisa importante, duas formas de verem uma coisa que sempre cai na UBA, é ver que o planeta A, por exemplo, está inclinado, HS está inclinado para o Sol. E na letra B, o HN que está inclinado para o Sol. Uma forma de ver qual que lado que é verão e qual que é o lado que é inverno. Outra forma de você ver, caso você tenha dificuldade de visualizar desse jeito, é verificar aqui. No HS nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 raios solares. Então no HS o A ele vai ser verão e no HN vai ser inverno. No B vai ser 1, 2, 3, 4. Então o HS é inverno e o HN ele vai ser verão. Outra coisa, tá? Então vamos lá. A maior parte do território brasileiro está no hemisfério sul. Sim, gente, a maior parte do brasileiro está no hemisfério sul. Apenas alguns estados do norte, Amazonas, Pará, ele está no hemisfério do norte porque a linha do Equador passa gerativamente em cima do Brasil. Então, na 1, que também é uma pergunta de pontos parciais, nós sabemos que é verdadeiro. Então, só pode ser A, C e D. Então, não pode ser B e não pode ser E. O Trópico de Câncer está no HN e o Trópico de Capricórnio está no HS. E sim, essas linhas imaginárias é muito bom estudar, tá, gente? Então, isso aqui é o Trópico de Câncer e isso aqui é Trópico de Capricórnio. Então, também é verdadeiro. Então, só pode ser A ou D. Não pode mais ser a letra C. 3. No HS, na figura A é verão? HS, figura A, sim, é verão. Então também é verdadeiro. Mas no HS, na figura B, é inverno? Sim, é inverno na figura B. E na A, é verão. Então, sem responder as duas últimas, você já sabia que o gabarito era a letra D. Deixa eu só fazer isso aqui para facilitar na hora de ver as pontuações parciais. Isso. Na 4, fala que o ângulo entre o plano de equador da Terra, o plano de equador da Terra é esse que fica no centro. Esse ângulo. E a perpendicular ao plano da órbita é de 23 graus. Esse ângulo aqui fala que é 23 graus. Não. Isso é falsa. O que é de 23 graus é o ângulo entre a perpendicular e perpendicular. Deixa eu mudar a cor para facilitar. Esse ângulo aqui da perpendicular e o eixo de rotação da Terra. Então esse ângulo ele é 23 graus. Então a alternativa 4 ela é falsa. E a quinta fala que o ângulo entre o eixo de rotação da Terra e a perpendicular ao plano da órbita é verdadeiro. Então, a quarta ela é falsa e a quinta ela é verdadeira. Então, na D é 1 ponto que você tira, na E é 0, na C é 0,4, na B é 0,6 e na A é 0,2. Beleza, gente? Aqui acabou, praticamente, acredito eu. Não falta só mais um de astronáutica, a última de astronáutica.
Nessa aqui, você precisava também saber de dois planetas, mas na verdade, a maioria das características dos planetas você precisava saber apenas um. Por exemplo, você não precisaria saber a temperatura do planeta. Por exemplo, porque muitos planetas têm muita variação de temperatura. Mas uma coisa que você poderia tentar prestar atenção é diâmetro também é difícil de saber de cabeça. Mas atmosfera inexistente, a gente sabe que só tem um planeta que não tem atmosfera, tá? Que é Mercúrio. Vênus tem uma das grandes atmosferas do sistema, inclusive isso que faz ele ser o planeta mais quente. Planeta que tem o ano mais curto. Por que ano mais curto? Lei de Kepler, porque ele está mais perto do Sol. Então, 88 dias, tá? Então, 88 dias é o ano de Mercúrio. Terceiro maior planeta em diâmetro. Uma coisa que dá para facilitar é saber que os que têm maiores são os gasosos, que são os gigantes. Então, terceiro maior, tá? E o quarto mais massivo são os gasosos. Talvez você não saiba isso de cabeça, mas o único planeta a girar de lado tem rotação inclinada, que seus polos apontem quase diretamente para o Sol porque ele é deitado, nós já sabemos que é Urano, tá? Com essas duas respostas, você já consegue saber o gabarito da 7, que é Mercúrio, a primeira, não pode ser C, mas sabemos que a segunda é Urano. Então nós já sabemos que o gabarito é a letra A, tá? Então não pode ser B, não pode ser D e não pode ser E. Segunda, ele fala que em média está 1,52 unidade astronômica do Sol. Unidade astronômica, valor 1, quer dizer que é a distância da Terra e do Sol. Então nós sabemos que é um planeta que está um pouco mais distante da Terra. O planeta que está um pouco mais distante da Terra é Marte. Mas vamos confirmar as outras características para ver se bate. 11% da massa da Terra, então ele é um pouco menor. Tem um eixo de rotação inclinado de 25 graus. Talvez seja mais difícil saber com essa característica. Mas o dia solar é quase igual ao solar da Terra. Com certeza é Marte. O único planeta que tem 24 horas, 7. Tá? Os outros planetas todos têm rotação ou menor ou maior do que a Terra. Então a 3 é Marte. Então, gente, se você não soubesse a segunda, talvez ficaria um pouquinho mais difícil de ter aqui até o final. E, D. Planeta mais brilhante. A gente sabe que o planeta mais brilhante do céu, chamada de estrela d'alva, inclusive, se chama Vênus. Planeta que tem densa atmosfera. É um planeta terrestre, não é Marte. Pressão atmosférica muito forte. Ou seja, Vênus não tem outra opção. Com todas as características, praticamente deu a resposta. Vênus. O segundo astro, inclusive, planeta brilhante do céu é Saturno, tudo bem? Se caso eu te perguntar, mas a menor densidade, menor até que a água, rotação de 10,7, quase 11, que não é Júpiter. Por que não é Júpiter? Bom falar isso. Porque a rotação de Júpiter é exatamente 9,8, 10 horas. E a rotação que é perto de 11 é Saturno, tá? Então a densidade menor, o planeta que tem menor densidade é Saturno. Beleza, gente? Então, nós temos Saturno como gabarito da 5. Então a primeira é um ponto gabarito. A segunda é gabarito 0, que só tem uma alternativa com a resposta certa. Terceira, letra C, gabarito é 0,2, porque tem duas alternativas corretas. A D é 0,6, que tem 4 alternativas corretas. E a E, 0,4, porque tem 3 alternativas corretas. Então, agora nós vamos para a parte da astronáutica. Astronáutica que vai comentar principalmente. Esse ano a astronáutica ficou bem mais fácil. Só que por ser mais fácil, ela tem um problema.
caso você leia muito rápido sem prestar atenção. São perguntas de pontos totais e ela, desse ano, ela não veio com as contas, que nos últimos anos ela tinha vindo com contas, apesar de ser contas de subtração e divisão simples, mas exigiam muito mais interpretação de texto. Esse ano, basicamente, era uma leitura simples, você conseguia entender qual era a resposta do gabarito da astronáutica. Beleza, gente? Então, os foguetes, eles sobem por quê? Lei de Newton, terceira lei de Newton, lança gases com alta velocidade para baixo. Se a velocidade dos gases é alta para baixo, na ação e reação, o que acontece com o foguete? Ele sobe. Quanto mais gases ele libera para baixo, mais ele sobe. Ele vai gerar uma força, que essa força é chamada de empuxo, força-empuxo, vai vencer a força de peso do foguete. Essa força vai depender de dois fatores. Que fatores é? Quantidade de massa de propelente queimado, tá? E essa propelente, quanto mais queimar, mais ele vai subir. E a velocidade que esses gases vai ser ejetados. Então, mais massa de propelente, mais propelente e mais velocidade dos gases, o foguete vai mais para cima. Quanto mais propelente e mais velocidade dos gases. Um foguete, com base assim, qual que vai ter a maior força de empuxo? Qual que vai subir mais? Um foguete que queima pouco propelente e lança os gases devagar? Não. Para subir mais, ele precisa queimar muito propelente e lançar os gases com muita velocidade. Queima muito propelente, mas os gases são lançados bem devagar? Não. Precisa queimar muito e liberar muito rápido. Foguete queima pouco propelente? Não, queima pouco propelente não tem como. Ou um foguete que queima muito propelente e lança os gases com muita velocidade. O gabarito da letra 8, da alternativa 8, da questão 8, só pode ser a letra D, de Deus. 9. Falando sobre satélites de órbitas baixas. Esses satélites estão na altura a cerca de 400 a 600 km da superfície. Estão mais próximos do planeta. Esses satélites conseguem dar quantas voltas? Várias. Então não é uma volta por dia, são várias voltas por dia. Um satélite, exemplo, 300 km de altitude, de órbita baixa, tá? Presta atenção nisso aqui, órbitas baixas. Essa questão, inclusive, te ajuda a responder a 10. Consegue completar os 300 km uma volta ao redor da Terra. Em quanto tempo? 90 minutos. Pode até fazer conta se quiser depois, tá? Se ele gira em torno da Terra até 16 vezes por dia, então 90 minutos. Uma volta, 16 vezes por dia, tá? Satélite em órbita baixa servem apenas para fazer filme no espaço? Não tem essa informação e provavelmente essa não é a função dele. Satélites em órbitas baixas demoram 24 horas para dar uma volta? Não, demora 90 minutos. Quem faz isso é os satélites geoestacionários. Satélite geoestacionário, geo e estacionário é porque ele fica mais parado, ele não se movimenta tanto. Quanto mais baixo o satélite, mais devagar ele gira? Não, quanto mais baixo, aparentemente, mais ele se movimenta. Um satélite em órbita baixa só consegue dar uma volta por semana? Não, são 16 voltas por dia. Ou seja, gabarito letra E de escola de Eu Vou Gabaritar a OBA 2025. Satélites em órbitas baixas, só para completar, completam uma volta ao redor da Terra a cada 90 minutos. Pode dar até 16 voltas por dia. Resposta estava no texto. 10. Satélite geoestacionário. O que é um satélite geoestacionário? Um satélite que tem uma órbita que consegue dar uma volta na Terra por dia, geralmente. Tá? Esse geoestacionário aqui que ele fala na 10, ele fala que ele é o primeiro satélite, ele tinha a função de comunicação militar e civil, ou seja, duas funções. Opera numa órbita geoestacionária, tá? O satélite vai girar com a mesma velocidade da Terra de rotação, permanece fixo. Presta atenção nessa parte, fixo, ou seja, ele não se movimenta tanto.
sobre o mesmo ponto, então não se movimenta tanto. Esse tipo de órbita permite que ele mantenha comunicação contínua com antenas terrestres. Cobre até 1/3 da superfície da Terra. Ideal para quê? Conectar todo o território brasileiro. Pode ser usado principalmente por a internet, tá, gente? Satélites geoestacionários giram mais rápido que a Terra? Não, gira na mesma velocidade que a Terra está aqui. Satélites como os SGDC são usados para fins científicos e não para comunicação e inclusão digital? Esse do texto tem função exatamente de comunicação. A órbita permite cobrir 1/3 da Terra, mantém comunicação contínua? Sim, acabou de falar aqui, ó. Ele cobre até 1/3 da superfície para conectar todo o território brasileiro. Gabarito é a letra C de coração, de como é bom estudar para OBA 2025. Só para terminar, a SGDC não é uma órbita baixa, é um geoestacionário e ele não precisa dar várias voltas porque ele é estacionário. Beleza, gente? Então essas são as 10 perguntas da Olimpíada Brasileira de Astronomia. Aparentemente a prova está um pouquinho mais fácil. Segundo o Canale, parece que a prova mudou as pessoas que realizavam as perguntas. Agora, quero mostrar para vocês como foi ano passado para as medalhas do ano passado, para vocês darem uma olhada, beleza? Então, vamos agora ver a medalha do ano passado. E como foi? Ano passado, 2024, no nível 3 principalmente. Em 2022, para vocês verem como as pessoas estão mais estudando, para conseguir uma medalha, a gente precisava tirar 8,8 de medalha de ouro. 2022, 2021. Agora, 2024, para conseguir a medalha de ouro, você precisava tirar mais que 9,20. Deixa eu ver que acho que vocês não estão chegando. Agora estão. Então, para conseguir medalha de ouro, teria que tirar nível 3, 9,40, tá? 9,40 para conseguir medalha de ouro no nível 3. Para conseguir medalha de prata, você precisava tirar mais que 8,80. E para conseguir medalha de bronze, precisa tirar mais que 8,40. Beleza? Então essas medalhas do ano passado. Sinceramente, eu acho que essa nota não vai mudar tanto, porque aparentemente algumas pessoas acabaram errando essas duas primeiras e poucas perguntas de pontos parciais, mas acredito que se mudar para bronze vai subir uns 2,6 e um ouro para uns 9,6. Mas vamos aguardar o gabarito oficial, vamos aguardar a tabela de notas para ver como vai ser. E lembrando que a AOBA distribui mais ou menos 80 mil medalhas. Ano passado ela distribuiu 81 mil medalhas. Beleza, gente? Então é isso. Até a próxima e tchau.